Antes, Jabo, presta atenção. Sim. Hoje você tá vendo Renato Cariani bonitão, Ih, vem a putaria. shapeado, Vai começar a putaria. barbinha feita, botox, No shape. harmonização facial, dente novo, brinquinho, cabelo novo. Hoje é o Rei Cariri, É. Certo. mas... Repaginado. Repaginado, mas nem sempre foi assim. Ué, meu amigo, não existe gente feia, existe gente sem dinheiro. Eu quero, eu posso. Como foi a vida de Renato Cariani antes da fama? Ei, você que sofre com as dores articulares. Para você que pratica alguma atividade física regularmente, manter a saúde das articulações é essencial. É frustrante treinar com algum tipo de dor, ainda mais nas articulações. Isso influencia na performance do nosso treino. E pensando nisso, trazemos o colágeno tipo 2, o Pro Maximum Alivio. Ele age diretamente nas articulações, ajudando a reduzir a inflamação, melhorar a flexibilidade e também promover uma regeneração dos tecidos. O link do produto na descrição do vídeo. Da onde você vem? Qual a sua origem? Cara, Eu sempre quis perguntar isso. cara, eu sou filho de um... Eu vim de uma família... Não parece, as pessoas... Muita gente acha que eu sou herdeiro, tudo tal, né? A pessoa fala, Renato, você tem cara de rico, você tem cara de herdeiro, tudo tal, mas na verdade não, cara. Eu sou filho de um cara que trabalhou na indústria. Quando eu era moleque, nós não tínhamos a internet. E não ter a internet significa que você tinha poucas opções para escolher a sua profissão. Eu escolhi minha profissão, eu tinha 9 anos de idade. Como assim? Meu pai trabalhava na indústria farmacêutica. Ele era químico prático. O que é químico prático? Na época podia. Ele trabalhava na indústria, operando reatores químicos. E aí O ele químico prático não necessariamente precisa não ser, estudou. não Meu pai precisa não ser estudou. formado. Meu pai não estudou. Só que aprendeu lá a operar reatores. E um domingo a empresa abriu espaço para que cada funcionário levasse um filho para conhecer o local de trabalho. Uma forma de aumentar ali a conexão da empresa com o empregador. Meu irmão era muito novo, minha irmã mais velha, meu pai falou assim, vou levar você. Eu tenho eu falo muito pouco da minha família, né? Mas eu tenho 2 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha que eu ajudo. Não sabia também. Eu tenho uma irmã mais velha que eu ajudo. Eu sou o do meio. Eu tenho uma irmã 4 anos mais velha e eu tenho um irmão 4 anos mais novo. Certo? Foi certinho. Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 5, era muito pequeno, e a minha irmã tinha 13. Meu pai falou, vou levar você. Eu cheguei lá, vi aquelas máquinas operando, aqueles reatores, aquelas drageadoras, tudo tal. Olhei e falei, é isso que eu quero ser. Quero ser químico. Então se impressionou, né? É. Que é bonito, né? Escolhi. Pronto. Com 9 anos de idade eu sabia que eu seria químico. Caraca, mas escolher química é uma parada muito fora da curva. Muito fora da curva. Eu era um bosta em química na escola. Cara, e eu sempre Tu era bom em química? Não entendia nada. Mas hoje em dia tu sabe muito, né? Eu admiro. Olha lá, depois você avalia o perfume que o Jaba criou. Cara, mostra o seu perfume pro... Gostei do nome, o nome é sugestivo. É Stano. um perfumezinho que... Pra deixar o cara mais animado, mais... A embalagem é braba. Fenômeno, né? Estanozolol. Ô, Jaba, que perfume é esse, Jaba? É um perfume que eu tava lá em casa e o perfume original acabou, acabei desenvolvendo esse, né? E como foi pra desenvolver esse perfume, Jaba? O que tem aí? Eu peguei um estanozolol, né? Que é um produto que eu, às vezes... Usa? E adicionei um pouco de álcool e canela. Aí quando eu vi a fragrância, eu fiquei, caramba, me deu um pump na hora quando eu usei o perfume. Uma maravilha. E foi a fragrância que deu o pump, não foi o estanozolol. Acho que foi a fragrância, a função. O cheiro te deu... A gente fica com... Dá uma espirradinha só pra gente sentir daqui o cheirinho. O fixador dele é uma maravilha. Cheirinho de hospital. Cara, cheirinho de enfermaria. Cheirinho de enfermaria, cheirinho de injeção. Bom. Muito bom. Bom, cheirinho de injeção. Já sente que na hora dá logo Já a dá vontade aquele- de fazer umas flexão danada. E tem um fresquinho de trembão de Tem um estanozolol. bujãozinho ali, ó. Tem um É, bujãozinho de que é estanozolol. pra ir fazer um filtro, né? É estanozolol mesmo, então. Estanozolol mesmo.
Não é só o cheiro de estanozol. Não. Não é igual o Toguro, que é só o sabor energético. Não, aqui é estanozolol de verdade. verdade. Não é só a fragrância. Aí, viu, Toguro? Aprende com ele aí, ó. Pronto. Passou na pele, dá um efeito feliz. Top. Feromônio. Então, química é uma parada muito fora da curva, Mas cara. mas eu era nerd, Ah, tu eu curtiu. estudava muito. Minha mãe falecida, ela guardou até ela falecer o prêmio. Eu recebi um prêmio no primeiro grau, que eu fui o melhor aluno do colégio no primeiro grau, Caramba. quando eu me formei. Eu era muito nerd. No segundo grau, eu fiz curso técnico. Passei numa de uma das escolas mais concorridas do Brasil para fazer. Então eu era nerd, Tu velho. fez Estudava. por onde a criação da tua família? Então? Nerdaço, era nerdaço. Na escola era ruim ou era bom? Nerd. Não, assim... Minha nota mais baixa era 8. Não, mas a convivência entre os alunos. Péssimo. Péssimo. Eu era o Social cara ruim. mais zoado da escola. Sério mesmo? Mais zoado da escola. Tu era Eu, gordinho, magrinho? eu tenho um histórico de bullying destrutivo como criança. Caramba. Que isso? Por quê? Destrutivo, cara. Porque assim, minha mãe era muito guerreira, cara. Muito guerreira. Eu morava numa região muito afastada. Eu morava num bairro chamado Jardim Orion, próximo à Represa Billings, bem pertinho da Represa Billings. E a gente está falando da década de 80. Minha mãe não tinha colégios próximos, e o colégio mais próximo era muito perigoso, muito mal frequentado. Era uma região... Assim, a maioria dos meus amiguinhos ali de bairro viraram tudo criminosos. O que minha mãe fez? Morrendo de medo de eu acabar bandeando pro lado errado, ela conseguiu o endereço do meu avô, que morava num bairro melhor, e me matriculou numa escola melhor, num bairro mais melhor. Não era um bairro nobre, mas era um bairro melhor. E aí eu ia de ônibus, no prezinho mesmo, eu já ia de ônibus para a escola. Meu pai me levava, na época do prezinho, de ônibus para a escola. E quando eu entrei nessa escola, o bairro era melhor. Automaticamente a molecada se vestia melhor. E eu não tinha grana para me vestir. Tu era o nerdola se vestindo mal. Eu era nerd, usava tênis conga, era gordo, então, como eu era gordo, as roupas ralavam na coxa e rasgava a calça jeans. Então eu andava com as calças rasgadas, porque não tinha outra calça para comprar. Então, gordo, de calça rasgada, usando conga, camiseta apertando a barriga. Por exemplo, minha mãe não tinha condições financeiras de ficar comprando uniforme. Então, o uniforme, criança cresce muito rápido. O uniforme do 6º ano tinha que servir para o 7º. O uniforme do 5º tinha que servir para o 6º. Entendi. Entendeu? Então, a camiseta às vezes vinha aqui, aparecia o umbigo, barrigona de fora. Caramba. Mas minha mãe era muito guerreira. O meu pai, ele tinha um salário muito digno. Meu pai era um cara muito batalhador. Trabalhava, tinha um final de semana por folga no mês. Trabalhava direto um final de semana de folga no mês. Só que meu pai foi obrigado a se aposentar, porque a empresa voltou para o país de origem, e meu pai se aposentou no plano Sarney, cara. Ele indexou todas as aposentadorias num salário mínimo. Só que na época o salário mínimo era equivalente hoje a uns R$750. Muito pouco. Era minha mãe dona de casa. Meu pai era um cara, por exemplo, que se ele estivesse trabalhando hoje na empresa, era um cara que ganharia, por exemplo, R$6.000 por mês. Então a gente tinha uma vida muito simples, mas, cara, muito apertadinho, mas, pô, com R$6.000 você leva uma vida muito digna, sabe? Não faltava nada pra gente. Claro, meu pai Tinha levava... luxo, né? Mas Meu pai levava uma vez por mês pizza em casa, mussarela e calabresa pra gente comer. Meu pai carne só tinha de final de semana, a gente comia frango ou ovo durante a semana, mas é a realidade da maioria dos brasileiros. Sim. Cara, meu pai sustentava a família com dignidade, ganhava R$5.000, R$6.000, fazia muita hora extra para pegar. De repente, você vê a sua família ganhando R$750. Só que como meu pai trabalhou 38 anos na mesma empresa, ele pegou uma ótima rescisão. certo. Então a gente comia da rescisão. Pegava a aposentadoria, pegava um pouquinho da rescisão. Aí veio o Collor e tirou todos os investimentos. Eu lembro disso. Congelou todos os investimentos. Eu lembro dessa notícia. Eu acho que eu nem era E aí meu pai se viu sem dinheiro, da poupança e ganhando salário mínimo. Aí minha mãe foi trabalhar de faxineira. Então era minha mãe de faxineira, meu pai teve um AVC e um infarto de estresse e depressão por causa disso. Meu pai muito provedor, vê a minha mãe tendo que trabalhar, vendo faltar as coisas em casa.
Aí, de repente, eu vi meus parentes dando cesta básica pra gente poder sobreviver. Forte, hein? E aquilo foi muito humilhante. Você sabe qual foi um dia que virou a chave pra mim? Esses dias me perguntaram, Renato, qual foi a virada de chave? Qual foi o dia que você tomou a decisão de se tornar uma pessoa próspera? Eu tinha 12 anos de idade e os meus primos que brincavam comigo chegou em casa com o meu tio levando cesta básica. Aquilo, cara, foi uma situação muito humilhante pra mim. Ver os meus primos com dó de mim, do tipo, ó, a gente vai trazer comida aí pra você cozinhar. Naquele dia, cara, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não tenho vergonha de falar que eu sempre trabalhei muito pra ganhar dinheiro. Naquele dia eu tomei a decisão, eu não vou ser pobre, velho. Eu não vou ver minha família passando por isso, eu não vou passar perrengue, eu não vou ter dívida, eu não vou ser um cara lascado. Com 12 anos de idade, eu já estava decidido. O que eu tenho? Eu vou estudar, então eu vou estudar feito um desgraçado, eu vou me formar em algo, eu vou construir algo. E fui trabalhar. Com 11 para 12 anos de idade, eu entregava panfleto no Farol. Eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade. Panfletinho. Depois de panfleto pro Farol, minha mãe conseguiu, eu sendo menor, bem novo ainda, um emprego de office boy numa contabilidade. Com 14 anos de idade já tirei minha carteira de trabalho. Já com 14 anos de idade eu comecei a estudar na área química com técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório e fui Caramba. trabalhando. Muito maneiro porque... Muito precoce, né? Muito precoce. Porque hoje em dia a gente vê os jovens saindo da escola, fazendo faculdade e perdido ainda. Não, sem saber o que fazer. E tu com 9, 12 anos já Com estava 9 anos eu já sabia que eu ia fazer curso técnico em química. Que loucura. Com 12 anos de idade eu já sabia que eu queria ter uma indústria. Mas na tua época, eu acho que eu fui ali... Eu sempre digo que eu participei da mudança ali, né? Que a internet veio pro Brasil em 94. E eu nasci em 92. Então eu vi essa mudança da geração. Da minha geração para trás, que pega a sua, né, e mais para trás, tinha muito isso, né, das crianças já desde mais cedo ter mais certeza de quem é, de que vai ser. Hoje em dia também... Menos acesso à informação, Léo. É, né? Hoje a molecada sabe tudo. Se você chegar, por exemplo, pro meu filho de 11 anos e falar assim, o que um arquiteto faz? O que um engenheiro faz? O que um médico faz? Ele vai falar assim, ó, tem médico para cabelo, tem médico para pele. Você sabe o Google, a internet, a informação, os shorts, o YouTube. Cara, a gente não tinha acesso. É. Sabe como é que você escolhia a sua profissão na minha época? Um parente, um amigo, um pai, um brinquedo. Mas Eu lembro de eu brincar e eu falava assim, antes de ir na... Ah, o que você... Você é motorista de ônibus. Eu achava uma maneira o cara dirigindo ônibus. Também gostei. Entendeu? Eu era motorista de betoneira. Ah, eu quero ser policial. Mas hoje em dia é muita informação, Muita, e deixa a molecada perdida, mas com velho. pouca profundidade, né? Nós estamos vivendo a geração do TDAH. Todo mundo tem TDAH, cara. Verdade. E o que é TDAH? É uma criançada, bebê, criança que nasce com a tela na cara. Criança com 1 ano de idade, tela na cara. 2 anos de idade, tela na cara. Muita Você já viu informação, como é que é um TikTok, um Shorts, cara? É pum, pum, pum. E aí a criança... A pergunta é, os estudiosos em neurociência, em psicologia, em psiquiatria, parou para tentar estudar os efeitos colaterais desse excesso de informação numa criança de 1, 2, 3 anos? Cara, a gente está vivendo a geração TDAH. Eu não me recordo, na minha época, de você ficar falando, talvez por falta de estudo, talvez por falta do desenvolvimento da ciência, mas eu não via. Hoje todo mundo tem TDAH, velho. Verdade. Ah, Renato, na tua época a ciência não estava avançada, muitas pessoas tinham TDAH Ninguém sabia. e ninguém sabia. De verdade, eu discordo. Eu acho que hoje a vida moderna, o excesso de informação, a internet, a tela, precocemente. Pô, eu entendo a vida do trabalhador. A mulher trabalha, o cara trabalha pra caramba. Chega em casa, bebê pequeno. Precisa cozinhar, precisa lavar, precisa trabalhar, precisa cuidar das coisas, tudo tal, porque chegou os dois chegam em casa. Filho, assiste isso aqui, ó, enquanto eu vou preparar comida. E a criança... Então é isso aí, galera. Caso tenham gostado, o link do podcast completo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.